Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16 até o verso 21. Pela manhã nós falamos sobre Nicodemos, visita Jesus, do capítulo 3, de 1 ao versículo 14, e eu quero refletir com os amados irmãos o restante do esclarecimento que Jesus fez para Nicodemos sobre o novo nascimento, o que o Evangelho de Jesus faz, a missão de Jesus faz. Talvez se eu falasse para você, se você entregar a vida a Jesus, que você não terá mais problema algum. Talvez se eu falasse para você, você entregar a vida a Jesus, você não vai ter mais doenças, mais enfermidades, você será uma pessoa plenamente feliz, você nunca mais terá problema, você sempre vai dormir tranquilo, nunca mais vai ter problema algum. Certamente, o espaço seria muito pequeno ou não caberia em lugar nenhum. Mas o Evangelho de Jesus é renúncia. É renunciar o pecado, é renunciar às coisas desse mundo e nos preparar para a vida eterna. Para ter encontro real, uma vida transformada por Jesus. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João 3, 16 a 21 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, que fala sobre a missão do Filho, a missão de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Pai, aplique a Tua palavra no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, ele estava relatando claramente a sua missão. A missão de vir a este mundo para nos reconciliar com o Pai, para nos reconciliar com Deus. E é interessante notar algumas coisas aqui que destaque para a nossa vida, para a sua vida, para que você possa experimentar isso. O verdadeiro sentido da salvação, o verdadeiro sentido de ser crente em Jesus. Há 4 pontos que eu quero abordar com você nesse texto, nesse diálogo com Jesus, dando continuidade, falando a Nicodemos, a qual começamos hoje pela manhã, que a primeira lição diz que a salvação é grande por causa da sua procedência. O versículo 16 diz exatamente isso: porque Deus amou, é um amor eterno, é um amor incondicional, é você reconhecer que o Criador, Ele colocou seu coração em você, é um amor que veio do próprio Deus, é um amor que providenciou todos os meios, todos os recursos, é um amor que deu algo mais precioso para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados. A Bíblia, a palavra de Deus, relata que todos pecaram, todos, não há um justo nenhum sequer, diz a Bíblia, e o pecado não nos afasta de Deus, o pecado então nos afasta dos propósitos de Deus, mas Jesus veio a este mundo através da vinda de Jesus para revelar que o seu amor por nós é um amor extraordinário, é um amor incondicional. Você pode observar no texto que Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, o amor de Deus, Jesus veio ao mundo não para condenar o homem, mas veio para reconciliar, veio para nos dar a vida eterna. A salvação é grande por causa da sua procedência, ela vem de Deus. Não há nenhum mérito nosso, nós não temos absolutamente nada para fazer para sermos salvos. Nós vimos pela manhã sobre a vida de Nicodemos, era um homem religioso, era um homem super religioso, era um homem que frequentava a sinagoga, era um homem que tinha um cargo importante na sinagoga, era um homem que conhecia Jesus como Filho de Deus, era um homem que reconhecia os milagres de Jesus, mas ele não havia nascido de novo.
Porque o novo nascimento vem através da sua experiência com Deus, quando você reconhece: eu sou pecador, eu não aguento mais a vida de pecado, o pecado tem me trazido consequências terríveis, o pecado tem me trazido dor, o pecado tem me trazido consequências no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas, o pecado tem me trazido uma escravidão muito grande, o pecado tem me trazido coisas que têm trazido para mim incertezas da vida, e então no momento, no ápice então da desgraça humana, então eu olho para a cruz e vejo que Jesus morreu para me salvar, e então eu confesso os meus pecados ao Senhor, porque Ele me ama. O seu amor foi demonstrado na cruz, e esse amor vem da procedência do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Esse amor provém daquele que demonstrou enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Esse amor incondicional é um amor extraordinário, é um amor inexplicável. O nosso amor é falho. Quando a gente observa, quando a gente ouve algumas coisas, tantas coisas nós temos ouvido e visto, e aí o nosso pensamento como humano, como pecador: essa pessoa tem que pagar, ela tem que pagar, ela tem que morrer, ela tem que pagar com as mesmas coisas que ela está fazendo. Deus ama essa pessoa. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. É um amor extraordinário. É o amor que dá a oportunidade do homem reconhecer que é amado. É a oportunidade que o homem tem de reconhecer que é amado por Deus Todo-Poderoso. E não é um amor somente por palavras, é um amor por gestos, é um amor por atitude. Jesus veio a este mundo como uma criança, nasceu como uma criança. Ele viveu toda a sua caminhada no seu ministério cumprindo a missão de amar, a missão de reconciliar com o Pai, 100% Deus, 100% homem. Não abriu mão do seu propósito, não abriu mão da sua missão, porque Deus é amor. A sua visão, o seu foco era eu, era você. O sacrifício de Jesus na cruz é para nos dar a vida eterna. Por isso o amor de Deus é tão grande, é tão extraordinário, por causa da sua procedência, vem de Deus. Mas há uma segunda lição, nós podemos aprender nesse texto, Jesus dando continuidade a essa conversa, o diálogo com Nicodemos. A salvação é grande por causa da sua amplitude. Diz o texto: porque Deus amou o mundo. Para Nicodemos, que era fariseu, para Nicodemos, Jesus viria apenas para os judeus. Jesus apenas iria para o seu povo, apenas uma raça. Mas Jesus declara que o amor de Deus é extensivo a todo o mundo, aos judeus, aos gentios, a todas as raças, a todos os povos, todas as tribos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas fazem acepção de outra pessoa. Talvez um cargo, talvez uma função melhor, talvez um estudo superior, outro não estuda. Infelizmente, existe essa diferença na sociedade. Mas todos nós somos amados por Jesus, porque Deus amou o mundo. Para Nicodemos, Jesus estava ali somente para cumprir o propósito de amar os judeus, amar o seu povo. Mas o amor de Deus é um amor, a salvação é grande por causa da sua amplitude. Todos nós somos amados porque Deus amou o mundo. Ele ama você. Ele ama aquele que está na droga, Ele ama aquele que está no prostíbulo, Ele ama aquele que está afastado, Ele ama aquele que está na prisão, Ele ama aquele que está distante. É um amor que está ao alcance de todos, é um amor que nos reconcilia, é um amor que nos transforma, é um amor que nos molda segundo o coração de Deus, é um amor que nos leva a reconhecer que Ele me ama, independente do que eu fiz. Mas eu preciso abandonar o pecado, eu preciso renunciar ao pecado, eu preciso declarar publicamente que eu preciso do amor de Deus, que eu preciso ser alcançado por esse amor, e esse amor está à disposição de todos. É um amor como nós vemos hoje pela manhã, que fala sobre o Espírito, do capítulo 3, no verso 8, quando diz que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus, é todo que é nascido do Espírito. Então é um amor que alcança,
tenho certeza, se você continuar clamando salvação por sua família, salvação pelo seu cônjuge, salvação pelos seus filhos, salvação pelo seu patrão, salvação pelos seus funcionários, salvação para os seus alunos, salvação para a sua liderança, no seu trabalho, Deus pode salvar, porque uma plenitude de amor pode alcançar a eles. O amor também é para todos, porque Deus amou o mundo. Mas há uma terceira lição nesse texto, nós podemos aprender que a salvação ela é grande por causa da sua oportunidade. Todos nós temos a oportunidade. Diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crer. A salvação, meus amados, não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. A fé é somente em Jesus. A fé nem é nossa, a fé é Deus que nos dá, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então eu creio, porque Deus amou Marcelo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Marcelo creia, para que Marcelo não se perca, para que Marcelo tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, é a oportunidade que vem a cada um de nós a todo instante. É uma oportunidade que Deus dá a todos nós, sem exceção, revelando o seu amor, a sua graça. Qual é a sua escolha? Há um hino do nosso cantor cristão, 259, que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino de ter a tua alma? Qual será o futuro do seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje, Cristo quer te libertar. A grandeza do Evangelho, a salvação é grande por causa da sua oportunidade. Hoje, você pode ser salvo em Cristo Jesus. A grandeza da salvação, a salvação ela é grande por causa da sua oportunidade. Hoje é o tempo de você abandonar o pecado. Hoje é o tempo de você reconhecer que é amado. Hoje é o tempo de você reconhecer que o pecado tem distanciado você da presença de Deus. Hoje é a oportunidade de você ter encontro com Jesus, de ser transformado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas o que é crer em Cristo? Talvez muitas pessoas ainda tenham essa grande dificuldade. Nicodemos tinha essa dificuldade. Ainda que líder, ainda que um fariseu, ainda que conhecedor, ele tinha completamente uma dúvida muito grande, porque ele não havia nascido de novo. É interessante você observar que as pessoas que andavam com Jesus, pessoas que presenciavam os milagres de Jesus, também tinham dúvidas. João 14, a partir do verso 1, Jesus estava dizendo ali para os discípulos, na iminência de passar para o momento da sua dor, da sua crucificação, ele diz para os discípulos o seguinte: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, não, esse é Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha aí a credibilidade, olha a fé, crê no Senhor Jesus. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Preparando lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé, que andava com Jesus, Tomé, que presenciou os milagres de Jesus, Tomé, que acompanhava a multidão acompanhando Jesus, Tomé, que ouviu o ensinamento de Jesus, ele tinha uma dúvida: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu o que? Os irmãos dizer: creia em Jesus para ser salvo. Exatamente isso, crer em Cristo é reconhecer a verdade do Evangelho firmemente de que Jesus é o Senhor da minha vida. Crer em Cristo, demonstrar, é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso entregar a vida a Jesus, é preciso confessar, é preciso aceitar que Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado e maldição por nós. Crer em Jesus é exatamente isso, é crer o que Ele fez, é crer o que Ele é o Filho de Deus, Ele veio até nós para demonstrar amor, para nos reconciliar com o Pai. Esse é o Evangelho de Jesus.
Mas o que é crer em Cristo? É apropriar-se da verdade do Evangelho, é demonstrar isso publicamente. Não basta saber que Cristo morreu na cruz, é preciso entender e aceitar que Ele morreu por você. Nós falamos isso pela manhã. O que é crer em Cristo? É descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Por isso, nessa noite, lance fora qualquer outra confiança. Confie em Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Lá em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 4, verso 12, está dizendo assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Crer em Cristo é descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. É crer no poder, no agir, na demonstração de Jesus na cruz. Mas em último lugar, a salvação, ela é grande por causa da sua oferta. O versículo 16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o que era de mais precioso, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você pode esquecer de tudo que você ouviu aqui nessa noite, tudo que você presenciou, mas guarde isso na sua vida, no seu coração. Carregue isso essa semana para sua casa. Deus tem para você a vida eterna. Vamos dizer juntos? Deus tem para você a vida eterna. Vamos passar para a gente. Deus tem para mim a vida eterna. Vamos dizer: Deus tem para mim a vida eterna. Uma vida abundante que nós já podemos desfrutar aqui. Mas ainda nesse mundo? Sim, porque Ele transforma, Ele molda o nosso coração segundo a sua vontade, Ele nos dá um coração segundo o seu, Ele nos fortalece, Ele nos ensina, Ele nos encoraja. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando a Bíblia relata do encontro de Jesus com Zaqueu, versículo 9 e 10, então, quando Zaqueu ele vai e sobe num sicômoro, numa árvore, ele procura para ver Jesus. A sua estatura ela é pequena. E a Bíblia diz então que Jesus, passando debaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em sua casa. Zaqueu ficou admirado. Eu subi até aqui a árvore para ver quem é Jesus, e ele agora olha para mim, ele agora chama pelo meu nome, ele pede que eu desça depressa, porque ele hoje vai entrar na minha casa. Porque a grandeza de Deus é tremenda. Ele sabe o seu coração, Ele sabe a razão de você estar aqui, Ele sabe da razão que você está ouvindo em casa. E o Senhor continua se aproximando de cada um de nós e relatando coisas tremendas, e disse: olha, desce depressa, toma uma decisão depressa, sai da sua incredulidade, sai da sua idolatria, sai da sua tristeza, sai da sua amargura, porque hoje convém pousar em sua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E no versículo 9 e 10 de Lucas 19, Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o pecado nos faz se perder, o pecado nos faz se afastar de Deus. O pecado traz para a gente vergonha. O pecado traz para a gente consequências de carregar um fardo, de acusações, de sentimentos de medo, de insegurança. E é interessante você observar no texto do Evangelho de João que nós lemos, o
texto que claramente Jesus declarando ali para Nicodemos e deixando para nós também algumas coisas interessantes. Olha o texto aí, a partir do 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o valor que você tem diante de Deus. Olha o valor que a sua família tem diante de Deus. Olha o valor que os seus amigos têm diante de Deus. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê? Quem crer em Jesus, quem crê no sacrifício de Jesus, quem crê na morte de Jesus, quem crê na ressurreição de Jesus, quem crê na volta de Jesus, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome. Olha só, não é na religião, não é no pastor, não é de igreja de nome, não é de templo, não é de denominação, não é de tradição, mas a Bíblia diz claramente: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus que nós devemos crer? Quem é? Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que todos nós precisamos anunciar e crer nesta presença gloriosa de Jesus. E no verso 19 diz: a condenação é esta. Olha só, qual é a condenação? A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Quem é a luz? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é as trevas? Pecado, medo, insegurança, ódio, rancor, vingança. E olha, diz o texto de novo, 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E agora algo tremendo no verso 20: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nesta noite, aproxime-se de Jesus. Ele já veio até nós, Ele já revelou o seu amor por nós, Ele já deixou a sua glória. Ele veio até nós e disse: olha, eu amo vocês de tal maneira, que eu me coloquei no seu lugar, eu morri na cruz por você, mas eu ressuscitei, estou vivo, vou voltar, e vou levar você para mim, para passar a eternidade comigo. Nesta noite, aproxime-se de Jesus. É interessante que quando Zaqueu, então ali distante de Jesus, sobre uma árvore, ele agora desce, ele agora vai caminhando com Jesus para a sua própria casa. Ali é um diálogo, ali certamente podemos dizer que há uma refeição, a mesa, onde é lugar de liberdade, onde é lugar de diálogo, onde eu posso ouvir, onde eu posso falar, e aonde eu posso compreender de que eu sou amado por Jesus. Aproxime-se de Jesus. Talvez você veio por curiosidade, mas essa curiosidade de você é tão maravilhosa que trouxe você aqui para você estar próximo de Jesus, para Jesus se encontrar com você e dizer: desce depressa, hoje convém morar no seu coração, hoje convém morar na sua vida, convém habitar na sua casa. E esse diálogo, meus amados, nós podemos reconhecer que trouxe salvação, trouxe transformação, trouxe esperança para toda a humanidade, porque nós nos aproximamos de Jesus.
Por isso o texto deixa bem claro, Jesus deixa bem claro para Nicodemos essas lições preciosas, tudo movido por amor. Tudo movido por amor. O amor ágape, ou agape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor transformador, um amor moldador, um amor para a eternidade. Esse amor é para o mundo todo, mas só recebe esse amor aquele que crê em Jesus. Creia em Jesus de todo o teu coração.